nossas Bíblias, abrindo-as em 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, vamos ficar de pé para lermos o texto bíblico. Capítulo 1, vamos ler dos versos 3 ao verso 5, ao verso 7. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações por sua palavra. Baixe a sua cabeça, fale, Senhor, fala ao meu coração. Senhor, te louvamos porque tu estás presente conosco. Te louvamos, ó Deus, porque tu tens uma palavra para cada coração nesta noite. O Senhor tem uma palavra para o coração do pregador. O Senhor tem uma palavra para o coração de cada servo teu que está na tua presença para adorar-te na beleza da tua santidade. Estamos aqui para prestar-te o culto que te é devido. Estamos aqui para te adorarmos na beleza da tua santidade e para sermos edificados pela ação do teu Espírito, falando-nos mediante as Sagradas Escrituras. E sabemos que o pregador é apenas um instrumento em tuas mãos. E te louvamos porque a tua palavra ecoa através de homens e mulheres que, pregando-a, proclamando-a, o Espírito Santo faz a obra em muitos corações. E pedimos que tu nos despertes, que tu nos abençoes, que tu nos avives, que tu faças algo novo nas nossas vidas para o louvor da tua glória. Dá-nos a graça de estarmos com as nossas mentes completamente cativas à pregação da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, o tema da conferência começada ontem é sobre o reavivar da fé. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Nós queremos compartilhar alguns minutos sobre este tema, reavivar o dom de Deus da nossa vida para cumprirmos o ministério que Ele nos tem confiado, para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Meus irmãos, esta segunda carta foi a última escrita por Paulo, e desta feita para uma pessoa muito próxima dele, Timóteo. Timóteo era um jovem ministro do Evangelho. A esta altura, possivelmente, ele deveria estar, talvez com uns 35 anos, um pouco mais. Paulo o conheceu quando passava por Listra e Derbe. A palavra, no texto que lemos, faz menção da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. O seu pai, grego, a Bíblia não menciona o nome, não fala muito a seu respeito. Possivelmente não era uma pessoa convertida ao Evangelho. Todavia, Timóteo sofreu a benfazeja influência de duas mulheres piedosas, que foram instrumento
instrumentos de Deus na sua formação espiritual, na formação do seu caráter, a sua avó e a sua mãe. E como é bom, irmãos, quando nós estamos debaixo da influência de pessoas piedosas. E quando não encontramos pessoas piedosas no seio da nossa família, Deus nos dá a graça de vivermos com pessoas piedosas no seio da igreja do Senhor. Infelizmente, nem todos os crentes trazem consigo a marca da piedade. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, deveríamos ter vidas piedosas, corações quebrantados, sedentos de Deus, joelhos marcados por uma vida de oração perseverante, joelhos que se dobram na presença do Senhor todos os dias para buscá-lo. Casais que diariamente se juntam para estarem a sós, meditando a palavra, orando, suplicando a Deus pela família, pela igreja, pela nação, pelos campos missionários. Como é bom, irmãos, cultivarmos a piedade no nosso coração, na nossa vida. E Paulo, escrevendo a Timóteo, em um texto ele fala que a piedade para tudo é proveitosa. Mas além da influência da vida piedosa dessas duas mulheres, ainda muito jovem, Timóteo teve a graça de conhecer o apóstolo Paulo. E pouco tempo após conhecê-lo, Paulo o levou consigo na sua segunda viagem missionária. E dizem os comentadores bíblicos que durante cerca de 15 anos, Timóteo conviveu com o velho apóstolo, sendo um discípulo muito fiel ao Senhor e ao seu discipulador. São lindas as palavras de Paulo acerca de Timóteo. Em Filipenses capítulo 2, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Olha o que é que Paulo fala a respeito deste jovem missionário. A partir do verso 19, Paulo está apresentando Timóteo a essa igreja Paulo está encomendando Timóteo para, por um tempo, dar auxílio espiritual aos irmãos de Filipos. E ele diz assim no verso 19: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha que elogio ele faz. Olha que traço de caráter este moço tem. Verso 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Timóteo era um jovem obreiro consagrado que colocava Deus e a causa de Deus, a igreja de Deus, a obra de Deus, em uma posição de extrema importância na sua vida. Para Timóteo, Deus e o seu reino estavam em primeiro lugar. Timóteo dedicava a sua vida para Deus e para a causa de Deus. Verso 22: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Caráter ilibado, jovem, maduro em Cristo Jesus, vida santa, reta, uma vida centrada na pessoa de Cristo, que santificou o seu caráter. Que coisa maravilhosa! Não são muitos os jovens desta geração que seguem o exemplo deste moço chamado Timóteo. Que os jovens desta igreja, que os jovens da igreja do Senhor em nossa cidade e em nossa nação possam ter o exemplo de Timóteo como um desafio para si. Que você, jovem, possa ter um caráter marcado pela santidade. Que na sua casa, na sua escola, na universidade, no seu trabalho,
as pessoas olhando para você, percebam que você é diferente, porque você é um jovem piedoso, é um jovem santo, é um jovem cujo caráter espelha o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E continua Paulo, este com respeito, que serviu junto comigo como pai ao filho. Durante alguns anos, Paulo esteve servindo ao Senhor e Timóteo junto. Quanta coisa Timóteo aprendeu. Quantas revelações de Deus ele pôde vivenciar ao longo deste tempo de ministério. Uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, na vida cristã, é esta jornada maravilhosa de conhecermos a Deus. O quanto você conhece a Deus, meu irmão. Deus, ele se revela por sua palavra. E essa revelação bíblica, ela também se transpõe para o nosso dia a dia. Deus se revela para aqueles que são seus e o buscam no nosso dia a dia, falando ao nosso coração, manifestando a sua graça, o seu cuidado, o seu zelo, o seu poder, orientando-nos a respeito das decisões da nossa vida, deixando para nós muito clara a sua vontade. Você precisa conhecer a Deus mais e mais. Certa vez, irmãos, pensando sobre a eternidade, nós pensamos pouco sobre a eternidade. Nós precisamos pensar, meditar mais sobre a eternidade. A palavra de Deus fala muito sobre a eternidade, sobre as coisas futuras. Na verdade, é lá que nós vamos passar a maior parte das nossas vidas. Certa vez, caminhando à beira-mar, aquela manhã ensolarada, céu lindo, límpido, sol. Eu acho muito bonito o sol da manhã e o sol da tarde. São dois momentos lindos dessa criação maravilhosa de Deus. Naquela manhã, caminhando à beira-mar, meus pés sendo molhados pela água das ondas que vinham espumantes ali, veio ao meu coração uma palavra que até hoje eu não esqueço e me edifica. Deus, por sua graça e misericórdia, nos deu a eternidade. Nós viveremos por toda a eternidade. Não será, o céu, irmãos, não será algo enfadonho, não será monótono. O céu será um lugar extremamente surpreendente, cheio de alegria, de maravilhas, de um gozo infindo, uma maravilha sem par. Eu digo aos irmãos sinceramente que eu não tenho nem muita curiosidade de ver tantos lugares bonitos que tem aqui pela terra, pelo Brasil, em outras nações. Deus me dando a oportunidade de ir conhecer, eu vou, não vou rejeitar. Mas eu não tenho anseio de conhecer as maravilhas desta terra, porque quando eu chegar no céu, irmãos, as maravilhas que eu vou conhecer, eu terei toda a eternidade para explorar os novos céus e a nova terra, a criação sem a mácula do pecado, muito mais bonito do que o mundo de hoje. Louvado seja Deus. Deus nos deu a eternidade, irmãos, só porque somente a eternidade tem um tamanho suficiente para nós conhecermos a Deus. Este Deus infinito, este Deus grande, nós não poderíamos conhecer a Deus na profundidade que Ele quer revelar-se a nós, se Ele não nos desse a eternidade, para cada dia da eternidade conhecermos mais e mais este Deus glorioso, este Deus eterno, este Deus infinito, este Deus que se revelou na história através do seu Filho Jesus, nosso Senhor, que está conosco e que é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia! Por isso, irmãos, nós precisamos levar a sério aquela recomendação de Paulo aos Colossenses. Pensai nas coisas
que são do alto, nas coisas que são do céu, nas coisas que são de Deus. Nós não podemos viver aqui rastejando como uma largata, pensando somente e nos ocupando somente com as coisas desta vida. Esta vida logo passará. Nós temos toda uma eternidade para usufruir para a honra e glória do nome de Jesus. Então, Timóteo era este jovem piedoso, este jovem cujo coração estava em Deus e nas coisas de Deus, um bom obreiro, um obreiro fiel, um obreiro bem consciente das suas responsabilidades, firmado na palavra, transformado pelo Evangelho, comprometido com o Evangelho e agora envolvido na obra do Evangelho. Mas Timóteo, assim como todos nós, ele sofria lutas e tinha também as suas limitações. A palavra de Deus nos mostra algumas das lutas e das limitações deste jovem obreiro. Ele vivia num tempo que era muito difícil para a igreja, um tempo de perseguição. Nesta época, Nero era o imperador, a igreja estava sofrendo muito, a perseguição estava crescendo. O próprio apóstolo Paulo estava agora numa prisão, não aquela primeira prisão em Roma, era uma prisão domiciliar. E agora estava numa prisão, num cubículo fechado, talvez apenas com uma janela, talvez no teto para entrar ar e um pouco da luz do sol. Mas uma prisão muito incômoda, fria. E é desta prisão que Paulo está escrevendo para o seu discípulo, para o seu pupilo, como ele fala, para o seu amado filho na fé, Timóteo. Além dessa perseguição institucional, além desta situação política e religiosamente de tanta inquietação e sofrimento para muitos servos de Deus, havia também o perigo, havia também a sempre presente ameaça dos falsos mestres. Desde o início, irmãos, a igreja sempre teve que lutar pela pureza do Evangelho, lutando contra os falsos mestres, os falsos ensinos. Outras coisas também do seu contexto, mas além delas, ele lutava também com as suas limitações de saúde. Jovem, mas com alguns problemas de saúde. E além disso, Timóteo também era um jovem bastante tímido. E era jovem. Naquela época, exercer autoridade espiritual sendo muito jovem era um problema, porque muitas pessoas mais velhas não respeitavam como deveriam os líderes mais jovens. E em meio a todas essas dificuldades, Paulo, que conhece muito bem o jovem Timóteo, Paulo, que sabe ao escrever esta carta que estava próximo o seu martírio, e ele sabe que Timóteo seria uma peça-chave na continuidade do Evangelho. Na verdade, Paulo vê em Timóteo aquele que lhe sucederia em muitas responsabilidades, principalmente na manutenção da pureza do Evangelho. Paulo escreve esta carta e no texto que nós lemos, há uma advertência que ele faz de forma paternal. Paulo não está brigando com Timóteo, Paulo está admoestando, está exortando amorosamente, como o pai faz ao seu filho. E no verso 6, esta importantíssima admoestação de Paulo é essa: por esta razão, Timóteo, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que há em ti. Em meio a todas estas ameaças e limitações humanas, parece-nos que a própria estrutura emocional e a personalidade de Timóteo tendiam a recuar. E Paulo aqui diz: Timóteo,
reaviva o dom de Deus que há em ti, para que você continue firme, para que você continue avançando, para que você continue cumprindo o ministério e os desafios do ministério, confiando naquele que Ele chamou. Louvado seja Deus. Irmãos, John Stott escreveu um livro sobre esta carta. Eu até trouxe aqui. Esse livro eu ganhei de presente quando era muito jovem. Talvez nos anos 82, 84, muitos irmãos aqui não tinham nem nascido. Você tinha nascido em 83? 82 já, né? Pois bem. Tu, porém, e eu utilizo o esboço que John Stott faz dos capítulos deste livro para compartilhar com vocês daqui para frente. Então, Paulo chega a Timóteo e diz: reaviva o dom de Deus que há em ti, primeiro, grave, para poderes guardar o Evangelho. John Stott, na leitura que faz da segunda epístola de Paulo a Timóteo, ele diz que o tema do primeiro capítulo é Timóteo, guarde o Evangelho. No segundo capítulo, o tema é Timóteo, sofra pelo Evangelho. No terceiro capítulo, o tema é Timóteo, persevere no Evangelho. E o quarto capítulo, o tema é Timóteo, pregue o Evangelho. E para que ele cumpra estas bases tão importantes no cumprimento do ministério, no cumprimento da vida cristã, no avanço da igreja, ele precisava estar reavivado. As brasas do seu coração, o fogo do Espírito na sua alma precisava estar aquecida, as labaredas precisavam estar altas, ele precisava estar com fervor aquecendo a sua alma, o seu coração, com todo entusiasmo, apesar das dificuldades, das lutas, das oposições, das suas fraquezas, ele precisava estar firme com um coração fervoroso. E essa é a minha necessidade e a sua. Nós precisamos, irmãos. Essa expressão reavive, há uma expressão muito nordestina, equivalente, atice. Atice o fogo. Você se lembra daquele último churrasco que você fez? Há um momento que você tem que pegar e abanar o fogo para espantar algumas cinzas e para que as brasas sejam reacesas, para que o fogo novamente volte a queimar e a assar aquela carne gostosa do churrasco. Muitas vezes é isso que eu preciso, que você precisa. A gente está precisando muitas vezes que o Espírito Santo venha e abane para tirar toda a cinza, para que as chamas do Espírito Santo sejam reaquecidas e a gente volte a amar a Deus, a buscar a Deus, a servir a Deus com todo empenho, com todo fervor, com toda dedicação, como Jesus merece. Louvado seja o seu santo nome. Mas o primeiro grande desafio de Timóteo era guardar o Evangelho. Ele precisava estar com a sua alma aquecida, com o seu entusiasmo em alta. Ele precisava, o jovem e tímido Timóteo, precisava ser revestido de coragem para guardar o Evangelho em sua pureza, para que o Evangelho em sua igreja não fosse contaminado com as heresias dos hereges, dos falsos mestres. Sempre foi uma luta para a igreja preservar a sã doutrina. Você, meu querido irmão, precisa preservar a sã doutrina. Eu sei que na sua igreja você é ensinado na sã doutrina. Eu sei que esta igreja preserva e tem zelo pela sã doutrina. Mas hoje, muitas vezes, os nossos crentes, no YouTube, na internet, ouvem falsos mestres e às vezes ficam seduzidos pelos seus falsos ensinos. Meu querido irmão, tenha cuidado naquilo que você ouve, naquilo que você acessa no YouTube, no Facebook, nas mensagens que você recebe no WhatsApp. Guarde o seu coração, zele pela sã doutrina, zele pelo Evangelho.
falando aos Gálatas, Paulo fala a respeito de outro evangelho. E ele diz: se alguém vem pregar um outro evangelho, seja anátema. O evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que fala que todos nós somos pecadores, estamos condenados à eternidade sem Deus. Este evangelho que nos fala que Deus providenciou em Cristo a nossa salvação. Este evangelho que nos mostra que não há salvação em nenhum outro, porque só há o nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este evangelho que nos mostra na cruz, nos mostra o escândalo da cruz, a cruz na qual Jesus deu a sua vida e tomou sobre si os nossos pecados para nos salvar, para nos perdoar, para nos garantir o lugar no céu. Este é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Cristo nos mostra que as nossas boas obras são insuficientes. Através delas ninguém poderá ser salvo. O evangelho do Senhor Jesus Cristo nos mostra que nenhuma bênção nós recebemos em retribuição às nossas boas obras. A palavra de Deus, o evangelho nos mostra que aqueles que foram salvos foram feitos para as boas obras, mas que toda bênção nós recebemos exclusivamente pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca vamos merecer nenhuma bênção de Deus. Mas todas as bênçãos que dele recebemos é por sua maravilhosa graça. Louvado seja o seu santo nome. É a sua graça. Sem ela, estávamos perdidos. Sem a graça não existiria a igreja. Mas louvado seja Deus que esta graça foi manifestada na cruz do Calvário e está disponível a todo pecador que reconhecer a sua malignidade, a sua maldade, as suas transgressões e olhar para a cruz e ver que Jesus pagou o preço dos seus pecados e que é poderoso para salvá-lo. Se você está aqui, o Espírito Santo lhe trouxe. E se você não sabe para onde vai após a morte, saiba que os seus pecados lhe conduzem ao inferno, mas Jesus morreu na cruz para lhe salvar. E o Evangelho afirma que o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Guarde o Evangelho, ame o Evangelho, busque a palavra, leia a palavra, medite a palavra, ame a palavra, viva a palavra e proclame a palavra, meu querido irmão. Como está sendo a sua vida com Deus? Como está sendo a sua relação com o Evangelho, com a palavra? Nós não podemos ter vida cristã genuína, saudável, fervorosa, se não buscamos na fonte, se não nos dedicamos diariamente para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Salmo 1 nos mostra uma figura que simboliza o cristão firmado na palavra. É aquela árvore frutífera. Cristão, como aquela árvore frutífera plantada junto aos rios das águas abundantes, cujas raízes se aprofundam e que no devido tempo dá o seu fruto, é aquele crente que medita na palavra de dia e de noite. Louvado seja Deus. Quais são os primeiros pensamentos da sua mente quando você acorda? Quais são os seus últimos pensamentos quando você deita na sua cama e coloca a sua cabeça sobre o travesseiro? Que a sua vida, que a minha vida, que a nossa mente, que o nosso coração
sejam cheios da palavra, que guardemos a palavra, que busquemos a palavra e que guardemos a sã doutrina, o evangelho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e na nossa igreja, para a glória de Deus. Mas Paulo, no capítulo 2, capítulo 1, ele diz, versos 13 e 14, quando ele enfatiza para Timóteo a responsabilidade dele guardar o evangelho, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. No capítulo 2, a ênfase é Timóteo, reavives o dom de Deus para poderes sofrer pelo evangelho. Verso 3, olha que convite. É um convite que principalmente o homem dos nossos dias não quer de jeito nenhum, rejeita de cara. Olha o que é que Paulo, o convite de Paulo a Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo já havia falado no verso 8 do capítulo 1, não te envergonhes, portanto, do testemunho do Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Participa. E o que nos capacita a participar dos sofrimentos pelo evangelho? Verso 8, a última parte. Segundo o poder de Deus. Aleluia. Segundo o poder de Deus que age na minha vida e na sua, somos, por este poder, capacitados a sofrer pelo evangelho. Irmãos, neste momento, ao redor do mundo, mais de 250 milhões de cristãos estão a sofrer em diferentes níveis por causa da sua fé no evangelho. Em alguns lugares, os cristãos sofrem repressões e restrições políticas. Em outras nações e outros lugares, sofrem perseguições mais severas. Em alguns lugares, precisam viver escondidos, precisam ficar calados, não podem cultuar publicamente, não podem andar com a Bíblia pelas ruas da cidade, não pode falar de Jesus aos seus colegas, nem mesmo aos amigos mais íntimos, porque se as autoridades souberem, não haverá escape, irá para o tribunal, irá para as prisões, ou poderá até mesmo serem mortos. Uma população maior do que a do Brasil, de cristãos, sofre ao redor do mundo por causa da sua fé em Cristo. Nós aqui no Brasil, irmãos, ainda estamos vivendo dias de grande liberdade. Eu não sei até quando teremos esta liberdade. Aqui no Brasil, nós ainda temos liberdade religiosa, liberdade de expressão. Ainda podemos cultuar a Deus publicamente. O pastor Egito e o pastor Tarsis precisaram pedir licença à prefeitura para o culto desta noite poder acontecer. Mas a igreja aqui no Brasil começa a sofrer pressões. E a perseguição que a igreja no mundo ocidental começa a experimentar e que vai aumentar a sua intensidade é a perseguição ideológica. Por não concordarmos com aquilo que a sociedade dos nossos dias está chamando de certo. Estamos vivendo hoje, mais do que nunca, naqueles dias em que o profeta Isaías disse que ao que é errado chamam certo, as trevas chamam luz.
pastores sendo presos, chamados aos tribunais, por ter uma posição bíblica, não é uma posição social e nem homofobia, é uma posição bíblica de não concordar com o casamento de homem com homem e de mulher com mulher. E em nossa sociedade, cada vez mais, propagandas e discursos em favor deste tipo de amor que a Bíblia condena. Como servos de Deus, nós não podemos discriminar ninguém. Somos desafiados a amar todos, mas nós não podemos concordar com atitudes e comportamentos que a Bíblia classifica como pecado. O que a Bíblia disse há 2000 anos atrás que é pecado, continua nos nossos dias sendo pecado. E por causa destas questões ideológicas, ideologia de gênero, formato de família, aborto, a igreja, os cristãos estarão sofrendo perseguição, mas nós não podemos abrir mão daquilo que a Bíblia diz. Paulo disse: Timóteo, reavive a sua fé, reavive o dom, reavive o seu compromisso com Deus, reavive o fervor, para que você tenha condições emocionais, físicas e espirituais de sofrer pelo Evangelho. Irmãos, nos nossos dias, às vezes, alguns de nós não têm coragem de abrir a boca para dar um simples testemunho do Evangelho, porque tem vergonha. Tem vergonha. Você está num consultório médico, está numa oficina, você está numa fila de banco, em qualquer lugar público, você está ali com outra pessoa 5 minutos, 10 minutos ao lado, você vai falar de quê? Nós não temos vergonha de falar que torcemos pelo Flamengo, pelo Palmeiras, torcendo pelo Fluminense. Não temos vergonha de falar sobre política, sobre futebol, sobre inverno, sobre verão. Mas quando é para falar de Jesus, aí nós temos vergonha. Paulo está dizendo, verso 8 do primeiro capítulo, não se envergonhe de Jesus, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do encarcerado que sou eu. E o Espírito Santo diz à igreja dos nossos dias, nos lembrando o testemunho de Paulo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! Timóteo, reavive o dom de Deus em sua vida, para você estar pronto para sofrer pelo Evangelho, se for preciso. Capítulo 3. Paulo, então, aqui no capítulo 3 diz, Timóteo, reavive o dom de Deus em sua vida, para você poder perseverar no Evangelho. Versos 13 e 14. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu, porém, permanece no Evangelho. Meu querido irmão, você está permanecendo no Evangelho? Quantas pessoas estão bem na igreja quando tudo está bem, quando vem uma crise, seja financeira, seja saúde, perca de emprego, alguma desilusão na vida,
algum desapontamento com pessoas, a sua fé esfria e começa a desaparecer da igreja. Não é assim. Paulo está dizendo: reaviva o dom de Deus em você, para que você possa perseverar diante de todas as lutas, diante de todas as provações, diante de todas as oposições, diante de toda fraqueza humana, sua ou do outro. Persevere no Evangelho, meu irmão. Aqui na terra nunca encontraremos uma igreja perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós contribuímos com a nossa igreja, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos também. Somos desapontados por alguns e desapontamos outros. Mas em meio a todas essas lutas relacionais próprias do convívio humano, a palavra de Deus nos diz hoje: fortaleça a sua fé e persevere no Evangelho, e persevere com alegria, persevere servindo ao Senhor, persevere em fidelidade a Deus. E para que você consiga perseverar, reaviva a sua vida com Deus. Fortaleça-se na oração, fortaleça-se na palavra, fortaleça-se na comunhão dos santos, louvado seja Deus. Como é importante, irmãos, essa comunhão dos santos, esse convívio da igreja local. Olha o que é que Paulo fala em Romanos capítulo 15, verso 14, que coisa linda. Diz assim: estou certo, meus irmãos, sim, é o mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aquela igreja em Roma não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja saudável. E a saúde espiritual daquela igreja é demonstrada neste versículo, quando Paulo fala de duas características na vida daqueles irmãos. Eles tinham conhecimento da palavra e eles eram cheios de uma das marcas do fruto do Espírito, bondade. Irmãos bondosos e conhecedores da palavra. E desta forma estavam aptos para se encorajarem mutuamente. Aqui na igreja você vai encontrar irmãos que conhecem a palavra, irmãos que têm o fruto do Espírito e podem ministrar ao seu coração para que você seja fortalecido, para que você seja reavivado na sua fé, para que o fervor do seu coração seja renovado, louvado seja Deus. É uma igreja grande, cujos irmãos não podem ficar dependendo apenas da assistência do pastor. E Paulo aqui está dizendo, é a igreja que se fortalece mutuamente pelo conhecimento da palavra, pela bondade de Deus que se manifesta através das vidas dos crentes para o fortalecimento de todos. Perseverem no Evangelho. O Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso. Não há salvação fora do Evangelho. Vale a pena perseverar no Evangelho, louvado seja Deus. Recentemente, eu e minha esposa terminamos a meditação no livro de Jó. Que livro rico, que livro maravilhoso. Como aquele livro nos ensina sobre a perseverança, sobre a paciência, sobre confiar no Senhor mesmo em meio às maiores lutas da vida. Mas o segredo de Jó estava na sua relação com Deus, homem temente a Deus e que se desviava do mal, louvado seja o nome de Jesus. E por fim, irmãos, capítulo 4, Paulo exorta a Timóteo, aquela exortação paterna ao seu querido e amado filho na fé. Reaviva, Timóteo, o dom de Deus, para que você possa pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Vamos ler nos versos verso 2.
prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, prega a palavra. No verso 5, tem uma expressão de Paulo a Timóteo que diz: faz o trabalho de um evangelista. E eu lhe pergunto, meu querido irmão, você está proclamando o evangelho? Ao longo deste ano, você já conduziu alguém para Cristo? Você está perseverando em oração, colocando diariamente os nomes de algumas pessoas, apresentando-as a Deus para que sejam quebrantadas, para que Jesus se revele a elas e possa salvá-las? Timóteo, diz Paulo, prega a palavra, cumpre o trabalho de um evangelista. Você não pode ficar calado. O evangelho é algo muito lindo, muito especial. Será um egoísmo muito grande você não compartilhá-lo com as pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamento. Uma das maiores, ou talvez a maior demonstração de amor que alguém pode fazer para outro é pregar o evangelho. É orar perseverantemente pela salvação daquela pessoa. Essa semana alguém me disse, não me lembro quem foi, depois dos 60, a gente fica um pouco esquecido, né, pastor? Essa semana, não sei quem foi que me disse, eu estou orando há mais de 20 anos por uma pessoa. Eu me lembro de um querido casal da congregação da Ilha do Bispo, da igreja do saudoso pastor Catão. Eu conheci a irmandade de Lila e o irmão Edson. Um casal muito fervoroso. O irmão Edson não parava de falar do evangelho a ninguém. Ele fazia aquilo que Paulo recomendou, a tempo e a fora de tempo, prega o evangelho. O irmão Edson era assim. Mas a mãe dele pagou o preço de mais de 20 anos de oração. Para aquele filho cachaceiro. Aquele filho que muitas vezes, antes de chegar em casa, caía sobre o seu próprio vômito, embriagado. Aquele homem, prostituto, devasso. Pouco mais de 20 anos. Depois de 20 anos de oração, Deus fez a obra e atendeu a oração daquela mãe que pelas madrugadas chorava diante do Senhor, muitas vezes na porta do quarto do seu filho. Às vezes de madrugada o seu filho ainda não tinha chegado em casa, porque estava nos bacanais, estava nas orgias, estava bebendo, estava se prostituindo, e a mãe perseverando em oração: Senhor, alcança o meu filho, traz o meu filho. E Jesus respondeu à oração, louvado seja Deus. Irmão, pregue o evangelho, pregue o evangelho, não desista, pregue, porque o evangelho é poderoso para alcançar os improváveis. Na sua lista de oração entre os seus amigos e parentes, quem é improvável se converter? Jesus quer alcançar o improvável. Logo no início da igreja, a pessoa mais improvável, que ninguém imaginava que fosse convertido a Cristo, foi quem Jesus primeiro alcançou. Aquele jovem que era furioso contra a igreja. Há uma expressão em Atos que diz que Paulo, ele era enfurecido tal como um touro bravo. Jesus alcança os improváveis, como alcançou o improvável Saulo de Tarso. Louvado seja Deus. E Paulo está dizendo: Timóteo, pregue o evangelho, a tempo e a fora de tempo, não se canse, cumpre o trabalho de um evangelista, porque esse evangelho é poderoso. Esse evangelho é poderoso para alcançar até mesmo os improváveis, os endurecidos, os empedernidos, os drogados, os prostitutos, os homossexuais, os heterossexuais, qualquer que seja a condição,
da sua vida financeira, sexual, qualquer que seja a sua situação educacional, qualquer que seja o seu perfil, o Evangelho é poderoso, o Evangelho pode transformar, o Evangelho pode salvar, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mais uma vez vou citar Paulo quando disse na carta aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o que, irmãos? O poder de Deus. O Evangelho não é o poder do pregador, não. Não é o pregador daquele que é eloquente e sabe trabalhar com as palavras, não. O Evangelho é o poder de Deus, o Criador dos céus e da terra. Aquele que pode fazer todas as coisas. Timóteo, prega o Evangelho. Vale a pena pregar o Evangelho. A igreja está aqui para pregar o Evangelho. Eu fui alcançado pelo Evangelho para ser pregador dele, para que outros sejam alcançados por este Evangelho que me salvou. Agora, Timóteo, você precisa reavivar no seu coração o entusiasmo, a fé, o fervor espiritual. E para finalizar, irmãos, como nós podemos ter esse reavivamento pessoal? Como? Só um caminho, buscando a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o Senhor. Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em você. Meu querido irmão, esta palavra hoje é para mim, é para você. Nós precisamos desta nova visitação do Espírito Santo. Nós precisamos deste novo mover de Deus na nossa vida. Nós precisamos de um novo entusiasmo na fé. Nós precisamos nos chegarmos mais a Deus. Nós precisamos ter mais sede de Deus. Nós precisamos nos voltarmos para Deus. Nós precisamos de um quebrantamento profundo em nosso coração. Nós precisamos reconhecer que não somos nada. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus quer nos usar, que Deus quer nos avivar, que Deus quer fazer algo novo na minha vida para a glória do seu santo nome. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em ti. Que Deus faça isso na minha vida e na sua, para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé. Meu querido irmão, muitas vezes na nossa caminhada cristã nós precisamos que alguém chegue junto da gente para nos ajudar. Às vezes o caminho do reavivamento espiritual passa por aquele momento em que a gente chega junto de alguém, de um cristão maduro, da liderança da igreja e diz: olha, ora por mim. Eu estou enfrentando luta nessa área. Eu estou lutando contra este pecado e eu não estou conseguindo vitória. Me ajude em oração. O que é que eu preciso fazer? E aquela pessoa da liderança da igreja vai chegar junto, vai orar por você, vai lhe aconselhar biblicamente. E agora você, junto com aquele irmão, com aquela pessoa com quem você está dividindo a carga, Deus vai lhe dar vitória, louvado seja Deus. Muitas vezes Deus nos dá vitória na nossa relação pessoal com Ele. Muitas vezes a vitória que Deus nos dá exige a ajuda de um servo de Deus que venha levar a carga junto conosco. Por isso a Bíblia encoraja aos mandamentos mútuos entre eles: levai as cargas uns dos outros, confessai uns aos outros, orai uns pelos outros. E há algo na sua vida que você não consegue vencer sozinho,
não continue lutando e convivendo com a derrota dia após dia. Procure o pastor Tarso, procure o pastor Egito, procure a pastora Neide, procure outra pessoa da liderança da igreja. Liderança é para isso. Deus levanta os nossos líderes para nos ajudar, para termos uma vida cristã vitoriosa, para nos embates da nossa vida cristã termos alguém que nos ajude, para superarmos as dificuldades, para vencermos os pecados e para alcançarmos aquela bênção, aquele patamar de uma vida que agrada a Deus em tudo.